Olá, você bem-vindo ao episódio 8 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Para você que já entendeu o lado dos compradores, isto é, a demanda, nesse episódio e no próximo nós iremos conversar sobre o lado dos vendedores, que é a oferta. Como curiosidade, essa é uma foto do mercado de rua em Nova Delhi, na Índia. Se você está gostando dos nossos bate-papos, então não esqueça de dar o seu like e compartilhar o vídeo. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Para você que acompanhou os episódios sobre demanda, verá muito dos princípios aplicados na análise de oferta. Começamos então recordando a lei da oferta, que a gente viu no episódio 3. Lembrou da lei da oferta? Com tudo mais mantido constante, um aumento do preço do bem causa um aumento da oferta desse mesmo bem. É bem lógico. Se aumenta o preço, existe incentivo ao vendedor para oferecer mais produto. Na representação do nosso gráfico preço versus quantidade, observamos que, ao preço de R$ 6,00, são ofertados 16 picolés. Já se o preço aumentar para R$ 10,00, a oferta irá aumentar para 24 picolés. É exatamente o inverso do que ocorre na curva de demanda. Assim como na demanda, são vários os fatores que afetam a curva de oferta. O preço do bem, o preço dos insumos, as expectativas, a tecnologia e o número de vendedores. Nesse episódio nós vamos ver 2 ou 3 desses fatores. Vamos então ao primeiro fator, o preço do bem. Por exemplo, no mercado de carros usados, de modelos básicos, digamos, ao preço médio de R$ 25 mil, existe uma oferta na loja de 10 veículos. Já, se o preço médio cair para R$ 15 mil, vai diminuir a oferta na loja para apenas 4 veículos. Bem lógico, a maioria dos proprietários não irá querer vender seus carros por um preço muito baixo. Se tiverem condições, eles irão preferir aguardar o melhor momento de mercado. O segundo fator que afeta a oferta são os preços dos insumos. Um bom exemplo foi a promessa de campanha na eleição do Donald Trump, presidente americano. Com a promessa de criar empregos no cinturão do aço, chamado de Rust Belt, ou cinturão enferrujado, ele decidiu sobretaxar o aço importado em 25% e o alumínio importado em 10%. O problema é que a indústria siderúrgica americana não é competitiva, devido ao alto custo de energia. Então, essa medida protecionista irá gerar aumento de preço em insumos básicos, os insumos primários, por exemplo, as chapas de aço e alumínio, que irão gerar aumento nos produtos finais, como os automóveis, as geladeiras, etc., com a consequente redução na oferta. Outro exemplo foram os choques do preço de petróleo, nos anos de 73, durante a Guerra do Yom Kippur, dos países árabes contra Israel, e em 1979, durante a Revolução Iraniana, que levou o Ayatollah Khomeini ao poder. Nós iremos abordar esse case do choque de petróleo em outro episódio. Como você já está craque em deslocamento de curvas no gráfico, vai ser simples de acompanhar. A curva padrão de oferta de automóveis é a reta azul O1. Então, ao preço de R$ 50 mil, os vendedores ofertam 20 carros. Se o preço do aço, o insumo básico, aumenta, vai reduzir a quantidade de automóveis ofertados. Isto é, a reta de oferta desloca para cima e para a esquerda, para a posição da reta amarela O2. Já se o preço do aço diminui, vai aumentar a quantidade de automóveis a serem ofertados. A reta se desloca para baixo para a direita, para a posição da reta roxa O3. Portanto, ao mesmo preço de R$ 50 mil, os vendedores irão aumentar a oferta para 25 carros, porque o custo para produzir o automóvel diminuiu. Como a demanda, a oferta também é afetada pelas expectativas. Já comentamos em outro episódio sobre a expectativa de geadas nos laranjais da Flórida, como uma possível quebra de safra.
que geram um aumento de preço no suco concentrado de laranja no mercado mundial. Essa expectativa gera um aumento na oferta de suco concentrado brasileiro para exportação. A turma de Limeira e Bebedouro, no interior de São Paulo, ficam bem animadas quando isso acontece. Voltamos então à ajuda do nosso gráfico preço versus quantidade. No exemplo de modo simplista, a curva padrão de oferta de soja é a reta azul O1. Então, ao preço de 8,50 dólares por tonelada, os vendedores irão ofertar 20 toneladas. Se há uma expectativa de aumento de taxa de câmbio, isso é, real por dólar, vai aumentar a quantidade de soja ofertada pelos produtores. Isto é, a reta de oferta se desloca para baixo e para a direita, para a posição da reta O3. Então, ao mesmo preço de 8 dólares e 50, os produtores irão aumentar a oferta para 25 toneladas, porque o câmbio ficou mais favorável para a exportação. Já uma expectativa na redução da taxa de câmbio, a quantidade de soja a ser ofertada irá diminuir e a reta se desloca para cima e para a esquerda, para a posição da reta amarela O2. Portanto, ao mesmo preço de 8,50 dólares, os produtores brasileiros irão reduzir a oferta para 15 toneladas, porque a competitividade da soja brasileira no mercado mundial estará reduzida. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, vamos falar de como o fator tecnologia afeta a oferta. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.